Saudações a todos. Gostaria de agradecer a presença e principalmente aí a AstraZeneca pelo convite de participar aí, portanto, do 9º Congresso Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia. Vou falar para vocês sobre miomas uterinos e análise de NRH, quando indicar. Meu nome é Esdras Camargo, sou especialista em ginecologia e obstetrícia com área de atuação em endoscopia ginecológica. Sou preceptor da residência médica em ginecologia e obstetrícia da maternidade Carmela Dutra, com atuação em endoscopia ginecológica e endometriose. Os leumiomas uterinos são tumores benignos compostos por células musculares lisas e quantidades variáveis de tecido conjuntivo fibroso. Estudos epidemiológicos mostram que essas patologias são inversamente relacionadas à paridade, à idade da menarca e da menopausa, estando diretamente relacionados à obesidade, idade reprodutiva tardia e nuliparidade. A raça negra também apresenta uma incidência de 3 a 4 vezes superior em comparação à raça branca. E nós notamos também um acometimento em parentes de primeiro grau, aumenta o risco de 4 a 5 vezes. Os leumiomas são os tumores benignos mais frequentes da pelve feminina, podendo corresponder aí a 30 a 45% das mulheres com mais de, acometer, né, 30 a 40% das mulheres com mais de 35 anos. E apresenta a faixa etária mais frequente para acometimento, aquela faixa etária entre os 35 e 45 anos. São tumores que estão diretamente relacionados a um ambiente hormonal, com a presença de estrogênio e progesterona sendo necessária tanto para o seu desenvolvimento inicial quanto para a manutenção do seu crescimento. São tumores que raramente ocorrem durante a fase pré-menacme, né, antes do início da vida menstrual, e raramente ocorrem também crescimento na pós-menopausa. Com relação aos progestagênios, esses hormônios eles levam a uma dupla função, tanto de estímulo quanto de supressão, sendo que 30% dos tumores eles apresentam receptores para a progesterona com ação positiva com o crescimento, enquanto que em outros o uso da progesterona pode promover a estabilização ou até mesmo mecanismos de apoptose celular. Com relação à localização, esses miomas são classificados em subserosos, intramurais, submucosos e tipos especiais, como formas mistas, intraligamentares e pediculados. Pediculados darão origem aí, no caso dos pediculados submucosos ao mioma parido. Essas são as principais alterações secundárias aí dos miomas, né, que são as degenerações. Aqui faço uma observação com relação à degeneração sarcomatosa. Alguns autores sugerem que, na verdade, não seria uma degeneração, não seria uma transformação maligna de 0,1%, e sim o sarcoma como sendo um tumor primário do útero, já inicialmente um leiomiosarcoma. Com relação à sintomatologia, as alterações menstruais estão presentes em 60% dos casos. Outros sintomas frequentes também seriam algia pélvica e sintomas compressivos, quer seja o sistema urinário, gastrointestinal, vascular ou mesmo infertilidade. Outros sintomas são menos frequentes, como manifestações tóxico-infecciosas, poliglobulia e hipoglicemia. Aqui uma imagem para ilustrar a correlação anatômica entre a sintomatologia e o sítio de desenvolvimento aí dos miomas, sendo que aqueles, portanto, mais próximos ao endométrio são com mais sintomas de sangramento e infertilidade, e aqueles situados mais externamente aos sintomas compressivos, aqueles que acometem a região cornual e cervical estariam mais relacionados à infertilidade. O diagnóstico dos leumiomas ele é clínico, baseado na anamnese, no exame clínico ginecológico e também nos exames de imagem. Nos exames de imagem nós temos aí o ultrassom transvaginal, que é um exame de fácil acesso, bastante disponível, baixo custo, e a ressonância nuclear magnética, que teria maior sensibilidade, maior especificidade no diagnóstico dessas patologias. A ressonância, por sua vez, ela serve como um mapeamento mais apropriado, no caso, então, de seguimos para um procedimento conservador sobre o útero com a realização de miomectomias múltiplas. Ele serve também para diagnóstico diferencial, no auxílio entre o mioma e o leiomiosarcoma, também pensando nesse tratamento conservador sobre o útero. Os demais exames de esterosonografia e esterossalpingografia teriam indicação naquelas pacientes com investigação de fertilidade concomitante a um processo de miomatose. Aqui seria o diagnóstico diferencial do leiomioma uterino, que seriam todas aquelas patologias que cursam com um aumento no volume abdominal e pélvico. Com relação à gestação, nós temos também essas
complicações já sabidas e clássicas. Uma menos frequente, mas que vale a pena salientar, seria a torção axial do útero. Nós tivemos recentemente na maternidade Carmela Dutra uma torção axial do útero que foi devido a um quadro de endometriose, né, durante a gestação e não devido à presença de um mioma, mas seria uma alteração grave, bastante preocupante, no entanto, rara, graças a Deus. Com relação à terapêutica, ela deve levar em consideração a sintomatologia, o comportamento de crescimento tumoral, a idade da paciente, o tamanho e localização dos tumores e o desejo em se manter a capacidade reprodutiva ou de apenas conservação do órgão, independente do desejo reprodutivo ou não da paciente. Nós podemos adotar aí as conduta expectante para aquelas pacientes assintomáticas ou miomas que apresentam crescimento lento, para úteros não volumosos ou para aquelas pacientes em fase de transição menopausal. O objetivo da terapêutica clínica vai ser sempre a diminuição dos sintomas e o restabelecimento da qualidade de vida das pacientes. Nós lançamos mão frequentemente de medicamentos que cursam como a inibição da esteroidogênese ovariana, que seriam os contraceptivos hormonais, progestágenos, análogos de NRH e os inibidores da aromatase mais raramente. Com relação aos análogos de NRH, que seria uma boa indicação, né, uma excelente indicação, eu diria, em que a gente evitaria uma intervenção cirúrgica naquelas pacientes que já se encontram com algum quadro de irregularidade menstrual, bastante sintomáticas, em que você ou partiria para a cirurgia, mas se você utilizar aí um análogo de NRH nessa fase, você pode evitar uma intervenção cirúrgica, minimizando os custos e riscos para essas pacientes. Com relação à terapêutica cirúrgica, ela pode ser definitiva ou radical, com a realização de uma esterectomia, ou conservadora, com a realização de uma miomectomia. A esterectomia teria indicações, portanto, para aquelas pacientes com prole constituída ou sem desejo reprodutivo, para miomas com contraindicação para abordagem por outras técnicas cirúrgicas, ou para aquelas pacientes com sangramento uterino normal sem resposta ao tratamento medicamentoso associado ao mioma, ou quando houver a suspeita de neoplasia associada ao mioma. Com relação à terapêutica cirúrgica, também nós podemos ter as técnicas convencionais ou minimamente invasivas, tanto para a miomectomia quanto para a esterectomia. Temos também outras alternativas no tratamento, manejo dos sintomas, aí, com técnicas cirúrgicas cruentas ou não cruentas. Nós temos aí a ablação endometrial esteroscópica ou térmica, a terapia guiada por ressonância magnética, terapia térmica, seria esse ultrassom focalizado por ressonância nuclear magnética, a oclusão permanente ou temporária das artérias uterinas, cirurgicamente ou por embolização, e nós temos mais recentemente também o uso da radiofrequência guiada por ultrassom. O tratamento, então, com os análogos do GNRH teria a principal indicação como tratamento clínico pré-operatório, principalmente para correção de quadro de anemia intensa, com a vantagem secundária de possibilitarmos uma alteração da via de acesso, como uma alteração, por exemplo, de uma laparotomia para uma laparoscopia, ou até mesmo de uma incisão vertical para uma incisão transversal. O uso dos análogos de GNRH geralmente se faz entre 3 a 6 meses. E de que forma que se dá o mecanismo de ação dos análogos de GNRH? Os análogos, eles simulam o GNRH endógeno produzido pelo hipotálamo. Eles se ligam na hipófise, ocasionando inicialmente um efeito agonista, uma ação positiva, estimulando o ovário, através do LH e FSH, a produzir estrogênio e progesterona, que seria responsável pelos sintomas, os efeitos colaterais iniciais de um sangramento uterino anormal. Esse mecanismo é conhecido como flare-up. Posteriormente, a hipófise fica bloqueada pelo período de acordo com a dose, né? A dose de 3,6 por 28 dias e a dose de 10,8, há um bloqueio aí de em torno de 90 dias. A hipófise bloqueada ao GNRH endógeno cria, então, um estado de hipogonadismo hipogonadotrófico, em que os ovários terão a sua função suprimida e, consequentemente, redução da produção de estrogênio e progesterona, com os efeitos esperados de redução do volume dos miomas e o principal estabelecimento de amenorreia. Aqui alguns trabalhos científicos mostrando as vantagens do uso do análogo de GNRH previamente ao tratamento cirúrgico, no caso, a miomectomia laparoscópica. Nós observamos que o uso prévio leva à redução do tamanho do mioma, uma diminuição no tempo operatório, uma maior redução numa perda sanguínea e um menor risco de transfusão sanguínea. Com relação à hospitalização não houve diferença e com relação a hematoma pós-operatório também não houve diferença. O análogo de NRH com relação ao preparo
pré-miomectomia nas pacientes que serão submetidas, portanto, à histeroscopia cirúrgica, mostrou aí um menor tempo operatório, um menor risco de overload, que é aquele intravazamento pelos meios de distensão utilizados, e uma maior facilidade operatória. Com relação ao manejo dos sintomas, os efeitos colaterais, né, os sintomas clínicos ali de climatério que essa medicação proporciona, né, ou ela causa, nós sabemos que o uso do add-back therapy, quer seja com estrógenos conjugados, quer seja com a tibolona, no caso específico, esse estudo fala a respeito da tibolona, nós observamos que não houve prejuízo com relação aos efeitos positivos esperados do uso do análogo quando se lança mão desse tipo de add-back therapy. As conclusões são que os análogos de NRH, eles são importantes para a indução de amenorreia e para a correção de anemia. Essa seria a principal indicação da medicação no preparo pré-operatório, com a vantagem de termos uma redução do volume tumoral prévia à cirurgia, possibilitando uma incisão abdominal mais estética, ocasionando maior facilidade operatória, menor sangramento intraoperatório, possibilitando, de uma forma geral, uma abordagem minimamente invasiva, quer seja por esterectomia vaginal, ou esterectomia miomectomia laparoscópica, ou até facilitando mesmo a ablação endometrial esteroscópica. Agora, essas medicações, para que elas sejam fornecidas pela Secretaria Estadual de Saúde, há de se observar o PCDT. O que é isso? Seria o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do leiomioma do útero. Esses medicamentos são medicamentos que têm um custo elevado e que eles são fornecidos através dos medicamentos, de um programa de medicamentos especiais da Secretaria de Saúde. E para que ele seja fornecido, há de se observar o preenchimento de critérios de inclusão e exclusão. Aqui eu coloquei para vocês esses critérios de inclusão, aqui está ipsilíteres, conforme o PCDT, do Ministério da Saúde de 2017. Serão incluídas neste protocolo todas as pacientes que apresentarem os seguintes critérios, todos os critérios, né? Dor ou hemorragia como manifestação clínica, idade reprodutiva, diagnóstico de mioma por exame de imagem, preferencialmente ultrassom ou ressonância, ou mesmo um achado laparoscópico. E essas pacientes, como critérios de inclusão, elas deverão ter contraindicação para o procedimento cirúrgico curativo, e essa contraindicação deve ser devidamente atestada e bem descrita por médico. Como critérios de exclusão, nós temos osteoporose estabelecida, ou alto risco de osteoporose, hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos propostos. E temos também casos especiais. O que são os casos especiais? São aquelas pacientes que têm queixa de infertilidade e que, para o uso dos análogos de NRH, com esta finalidade, elas devem previamente ter passado por um serviço especializado em reprodução para que o diagnóstico seja corretamente estabelecido, ela não seja tratada de forma equivocada com o uso do análogo e com a justificativa de desejo de preservação ali do órgão. Lembrando sempre que é possível a realização de uma miomectomia, que seria um tratamento conservador para essas pacientes. Aqui um resumo dos critérios de inclusão, exclusão e casos especiais. Os análogos de NRH, portanto, eles são considerados aí, né, um medicamento de utilização como preparo pré-operatório, pois o PCDT do Ministério da Saúde diz que o tratamento de eleição do mioma é cirúrgico, sendo a esterectomia o tratamento definitivo e a miomectomia, por ressecção dos miomas, que pode ser realizada através de várias técnicas, um procedimento alternativo. A miomectomia é uma opção para mulheres que não aceitam a perda do útero ou que desejam engravidar, principalmente se a localização do mioma for submucoso ou intramural. A terapia medicamentosa tem as vantagens de não submeter as pacientes aos riscos cirúrgicos e permitir a preservação do útero. Pacientes, entretanto, preferem submeter-se diretamente à cirurgia pelo fato de que a suspensão do tratamento medicamentoso associa-se à rápida recorrência dos sintomas, ou seja, o tratamento com os análogos de NRH ele é para um preparo pré-operatório, salvo contraindicações absolutas de uma intervenção cirúrgica, ou uma contraindicação temporária, que seria, por exemplo, uma melhor indicação, que seria uma anemia intensa, em que a paciente ela corre o risco de ter que ser submetida a uma transfusão sanguínea. Então, é melhor que ela seja bloqueada, feita a correção dos seus índices hematométricos, para que, posteriormente, ela seja submetida à cirurgia. De que forma que se dá o tratamento com os análogos de NRH? Ele não deve ultrapassar 6 meses. E, em casos de necessidade de ultrapassar por 6 meses, essas pacientes deverão ser avaliadas por um serviço especializado e, geralmente, recomendado o add-back therapy, que é o uso dessas medicações hormonais previamente ali à cirurgia. Previamente, durante o uso do análogo de NRH. Para a obtenção dessas medicações, nós devemos preencher a LME. Essa é a famosa LME. Aqui nós temos diversos campos, que é a necessidade de colocação aqui do QNES, do médico solicitante,
o nome do estabelecimento, pode ser o estabelecimento fantasia, o nome da clínica ou serviço de saúde ao qual este profissional esteja inserido, e aqui faço uma observação e um pedido. A anamnese aqui, esse campo, ele tem que ser muito bem preenchido, muito bem detalhado, para que a medicação seja liberada pela comissão que avalia os medicamentos de alto custo. Se esse campo for pequeno da anamnese, você pode fazer um laudo à parte, entregar aquilo ali bem descrito para que seja feita ali a justificativa para o uso da medicação. Caso não saiba o KINES, nós temos aí esse QR Code, é só apontar a câmera do celular que você consegue estabelecer e localizar o seu KINES. Aqui também tem toda a documentação que necessita ser compilada para que essa medicação seja fornecida de forma adequada ali pela secretaria. E caso tenha alguma dúvida, sempre terá um representante aí da AstraZeneca à sua disposição, né? No caso aí está a nossa querida Ivone, que está à disposição, ela fez toda uma compilação de toda a documentação necessária, e eu reforço também que a LME, ela encontra-se também no site do nosso Conselho Regional de Medicina, de forma eletrônica, em que você consegue preencher, e inclusive tem uma opção de criar a partir deste, em que você usa um laudo prévio para que ele seja impresso e você só adeque ao caso, né, a uma nova paciente ali no caso. Então, seria isso que eu teria para apresentar para vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos e tenham um excelente evento. Um abraço.